Glória a Deus. O mais valente conosco está. Eu vou repetir: o mais valente conosco está. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o doutor Lucas, no seu capítulo 5. Tem um mistério de Lucas hoje aqui. Aleluia. Lucas capítulo 5. Quero externar minha gratidão a Deus por esta tarde, esta oportunidade, esse privilégio. Externo minha gratidão aos nossos pastores que nos presidem, pastor Haroldo, diaconisa Joyce, presbítero Misael, diaconisa Gleiciane. Que Deus continue abençoando essa equipe, as irmãs do círculo de oração, que Deus continue fortalecendo as suas mãos, suas forças. E a cada um de vocês eu agradeço pela sua atenção desde já. Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante, que nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava sobre o barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançares as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram grande multidão, ou grande quantidade de peixe, que rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Você pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós somos seres humanos, e é bem verdade que nós estamos habituados na nossa natureza de querer fazer aquilo que nós temos uma certa facilidade em fazer. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, eu tenho certeza que mais de 95% dos irmãos, assim como eu, responderia que é mais fácil fazer ou tomar uma atitude que você já está habituado a fazer. Porque você já controla, você já domina, você sabe o que vai acontecer. Só que Deus, uns tempos atrás, estava falando comigo: e quando o inesperado aconteceu, o que você faz? É justamente isso que vai acontecer nesta noite de pesca sobre a vida de Pedro. Pedro é um pescador profissional. Repita comigo: Pedro é um pescador profissional. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, Deus nos presenteou com uma oportunidade de visitar um primo da minha esposa, e fomos por uma região de praia. Irmãos, eu nunca tinha pescado, mas segundo um convite que eu recebi, eu tentei me arriscar a ser um pescador por um dia. Eu peguei o anzol, peguei a linha, eu botei a isca, eu fiz como o figurino manda, mas como eu lancei, eu alimentei todos os peixes que tinha naquele lago, mas eu não peguei um. O meu filho de 8 anos pegou uma sardinha, não sei que nome daquele peixe, mas eu não peguei peixe nenhum. O Gilvan, pelo contrário, é experiente na pesca, ele sabe fazer. Eu vi os stories dele. Só que naquela tarde ou naquela noite, eu mesmo sendo um amador, eu fiquei frustrado. Se eu tiver que voltar para cá, eu vou pegar siri, mas peixe eu não vou pegar, porque eu não peguei nenhum.
Eu imagino Pedro nesta situação, porque Pedro não era um amador que nem o irmão Ismael, que estava lançando uma linha na água para pegar um peixe por diversão. Pedro estava exercendo o seu ofício, era o que ele fazia todo dia. Repita comigo: Pedro fazia todo dia. Pedro dependia disso para sobreviver. Era a profissão de Pedro. Pedro era pescador. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro está fazendo aquilo que sabe. Mas quando ele está fazendo o que sabe, algo dá errado. E eu escrevi aqui: existem frustrações e decepções que sobrevêm em nossas vidas para nos mostrar que nós não temos o controle de nada em nossas mãos. Existem coisas que ocorrem em nossas vidas somente para nos mostrar: você até sabe alguma coisa, mas o negócio não funciona do jeito que você quer. Algumas frustrações ocorrem no percurso da nossa vida somente para nos mostrar: de fato nós não temos o controle de nada, mas aquele que habita no grandioso céu, sentado no poderoso trono, ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Eu já quero liberar uma palavra nesta tarde sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui frustrado, entrou aqui porque algo deu errado, está se queixando: será que eu desaprendi? Será que eu fiz algo errado? E Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer: não, eu só estou te mostrando que você até sabe como fazer, mas acima de tudo, eu domino todas as coisas. A Bíblia diz que Pedro estava à beira do lago de Genezaré. Genezaré é um outro nome dado ao lago da Galileia. O mesmo ele possui 20 quilômetros de diâmetro, de distância, de percurso. E nesses 20 quilômetros de praia, muitas cidades, elas estão na beira do lago de Genezaré. Duas cidades grandes são Cafarnaum e Betsaida. Cafarnaum, a gente tem as evidências, segundo alguns historiadores, a própria Bíblia nos diz isso, que é nesta cidade, em Cafarnaum, que Jesus tem uma casa. Quando os 4 amigos vão levar aquele homem paralítico até a presença de Jesus, a casa está cheia. A porta está travada, as janelas não têm acesso, então eles vão abrir o telhado. É em Cafarnaum. É em Cafarnaum que Jesus também vai sair da sinagoga e vai na casa de Pedro. Ou seja, Pedro morava em Cafarnaum. Cafarnaum era a indústria da pesca. E eu quero pontuar algumas coisas a qual Deus colocou no meu coração em cima desta mensagem. A Bíblia diz que Jesus está na beira da praia, na beira do lago, a multidão está apertando, mas Jesus está olhando e está vendo 2 barcos na beira da praia. Esses 2 barcos estão voltando da pesca. E o que esses homens estão fazendo, Ismael? Estão lavando a rede. Lavar a rede era uma norma do trabalhador, porque eles trabalhavam à noite, pela manhã eles lavavam a rede. Para quê, Ismael? Para uma eventual outra oportunidade no decorrer da noite seguinte. Eu gosto disso, porque aqui eu aprendo consigo tirar 2 observações. O primeiro é que eles saíram do barco. E já percebeu que tem situações que a frustração é tanta que parece que a gente paralisa nela? Só que eu vim te dizer que mesmo na frustração da noite, Pedro saiu do lugar de frustração. Eu vim te dizer que mesmo não conseguindo pescar nada a noite toda, Pedro não ficou paralisado no barco. Tem frustrações que vão até tentar te paralisar, mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Deus está dizendo: abandona hoje o lugar da frustração. Pode ter dado errado ontem, mas sai hoje do lugar que te causou a frustração. Lavar a rede
significa ter esperança numa próxima oportunidade. E Deus falava ao meu coração, pastor Haroldo, você vai fazer um paralelo com lavar as redes nos seus sentimentos e nas tuas emoções. Porque tem gente que por causa da frustração pega a rede da noite passada, embola tudo, presbítero Misael, e joga no canto. Só que Deus está dizendo, não, hoje eu te trouxe aqui para limpar a rede. Eu não sei como estão suas emoções, eu não sei como está a sua mente. Só que Jesus hoje coloca a mão na tua cabeça, porque Jesus hoje tem uma faxina na sexta da libertação plena. Não é porque deu errado ontem que você vai desistir. Deus está dizendo, lava a rede, limpa, limpa, limpa. Pode ter dado errado ontem, pode não ter fluído ontem, pode não ter acontecido ontem, mas mantém essa rede limpa. Se as suas emoções não estiverem limpas, você vai impedir uma nova pesca maravilhosa de acontecer sobre a sua vida. Eu vou de novo, se as redes das emoções não estiverem limpas, você não vai pegar nada no dia seguinte também. Duas coisas a gente aprende aqui. A noite foi frustrante, mas eles já saíram do barco e estão lavando a rede. Interessante que haviam dois barcos, repitam comigo, dois barcos. Mas você percebe que Jesus não entra no barco errado. Você percebe que Jesus não marca encontro errado. Você percebe, eu não sei se você está entendendo, mas Deus só está trabalhando no negócio, no mistério aqui nessa tarde. Ele não entra em embarcação errada, você até entra, você até confunde o endereço, nós até confundimos o horário, só que Jesus é diferente. Ele já está lá da beira e está olhando, é aquele barco que eu vou entrar, é aquela embarcação que eu preciso entrar, é naquela casa que eu preciso entrar, é naquele setor de trabalho que eu preciso entrar, é naquela família que eu preciso entrar. Ele entra no barco. Interessante é que ele vai dizer para Pedro agora: pega o barco e faz tomar mar à frente, mar alto. Jesus agora vai pregar de dentro do barco do Pedro. Aquilo que na noite anterior foi frustração, agora Jesus está usando para o propósito do reino. Aquilo que na noite anterior não serviu para o benefício próprio, no dia seguinte Jesus pela manhã está usando para o serviço do céu. Olha para esse crente que está do seu lado e fala para ele, mesmo que Satanás tenta incutir na tua mente, fala para ele, mesmo que Satanás tente incutir em tua mente que a tua vida não presta para nada na terra, Deus tem um propósito grandioso para a tua vida ao serviço do céu. Alguém pode olhar e dizer, não vai servir para nada, e Deus está olhando e está dizendo, é uma embarcação que eu vou entrar, vou usar, vou pregar, e muitas almas vão se render para o meu reino. Ismael, por que Jesus usa o barco? Por dois motivos. Porque Jesus quer ensinar duas coisas para Pedro. A primeira é que na zona de conforto ninguém pega peixe. Na zona de conforto, no raso, tem momento que a gente quer ficar só no rasinho, né, Misael? Mas não adianta, Deus já está dizendo, tu já conhece os profundos. Oracanda, plubinace. Você entende que tu já conheceu demais o profundo para querer estabilizar agora no raso?
Você entende que você já mergulhou demais para agora querer ficar ancorado na beira da praia. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: fica tranquilo, esta frustração não vai te impedir de voltar para a profundidade que um dia você já entrou na minha presença. Hoje Jesus está dizendo para algumas pessoas: puxa essa âncora e começa a velejar para a profundidade espiritual que o céu um dia já te levou. Jesus é estrategista, irmão. Jesus está usando do barco porque a multidão está apertando. Jesus sabe que se ele ficar na beira da praia ele vai se desgastar. Repita comigo: ele vai se desgastar. Então Jesus entra no barco porque o declínio, havia um declínio na beira daquela situação que favorecia, porque quando Jesus sentado no barco, numa distância a qual Jesus estava, era como se Jesus estivesse da mesma forma que eu estou aqui para vocês. É como se Jesus estivesse num lugar elevado para a multidão. Era como se Jesus estivesse num púlpito, meu presbítero Misael, e estivesse falando para a multidão. Não só isso, Jesus vai usar do artifício do vento e do espelho da água. Jesus não precisa gritar, é só Jesus falar manso, é só Jesus falar suave. O vento, o espelho d'água se encarrega de fazer o restante. É Deus dizendo: eu vou começar a dar algumas direcionamentos para algumas pessoas para propagar o meu evangelho. Você não vai se cansar, você não vai se fadigar. Levanta a sua mão, porque eu quero profetizar isso. Jesus está te dando alguns artifícios para evangelizar teu vizinho, evangelizar tua família. O céu está te dando artifício nessa tarde para propagar as boas novas de Deus. Jesus prega e a mensagem, ela chega ao final. Só que agora, como eu falei, Jesus não entra na embarcação errada. Agora Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: lança a rede. Eu fiquei me imaginando, pastor Haroldo, se Pedro, no meio da frustração, não tivesse lançado a rede. Ele teria perdido a oportunidade e o direcionamento de Jesus. Se Pedro não tivesse lavado a rede antes, quando Jesus manda ele lançar a rede, ele ia ter que lavar a rede. Está entendendo? Que as redes não podem ficar sujas. E tudo que o inimigo da minha e da tua alma quer é isso: acumula sujeira, acumula lixo, acumula peso. Mas Deus está dizendo: não, hoje tu vai sair daqui limpo, tu vai sair leve, as tuas emoções vão ficar tranquilas. Porque se ali fora eu quiser que você lance a rede, você vai lançar sem medo, você vai lançar, aleluia, sem hesitar. Se Pedro não estivesse lavado a rede antes, Pedro perderia a oportunidade. E Pedro vai dizer: mestre, eu lancei a rede a noite toda. Eu vejo Pedro olhando para Jesus e dizendo: mestre, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou um pescador, é o meu trabalho, é o meu exercício profissional, eu sei onde estava o peixe. Jesus vai dizer para ele: lança a rede de novo. E Pedro vai dizer: mas pela sua palavra eu vou lançar a rede de novo. Pedro vai dizer: sob a sua palavra eu lançarei a rede de novo. Agora, direcionado por Jesus, tente novamente. Esse é o tema desta mensagem. Antes até deu errado, antes não fluiu, antes não deu certo. Só que Deus tem um convite nesta tarde. Agora, direcionado por mim, tenta de novo. Agora, direcionado por mim, luta de novo. Agora, direcionado pelo céu, ora de novo. Agora, direcionado pelo céu, investe de novo. Agora, direcionado pelo céu, vai naquele negócio de novo, faz a prova de novo, prega de novo, canta de novo, ora de novo, jejua de novo. Aleluia.
Oh, aleluia. A frustração não vai te parar. A frustração não vai parar o que Deus quer fazer na sua vida. E quando Jesus vai dizer para Pedro, lança de novo, e Pedro lança, Pedro vai dizer sobre a sua palavra. Eu me maravilhei com isso. Cafarnaum era o centro do comércio do peixe. Eu passei a tarde toda pensando sobre isso. A atitude de Pedro ao lavar a rede. Imagina que o passo seguinte após lavar a rede, se houvesse tido uma pesca na noite anterior, Pedro iria para o mercado da pesca. Mas quando ou como não houve a pesca, o próximo passo depois de Pedro lavar a rede seria voltar para casa. Uma vez, um tempo, nós trabalhamos com venda de açaí, eu e minha família. Eu me maravilhava com essas coisas de atender o público, porque quando eu chegava no meu ambiente de trabalho para preparar para trabalhar à noite, as pessoas que me viam passando com as coisas, elas batiam no portão, presbítero Misael. Hoje tem. Hoje tem. Elas voltavam. Eu imagino Pedro fazendo o percurso de volta, sem um peixe para entregar ou para vender. Você consegue imaginar a frustração na mente desse homem? Você consegue pensar o quão desafiador foi aquela atitude de Pedro lavar a rede? Porque aquele era os passos antes, ou ele voltava para o mercado da pesca, ou dali ele tinha que ir para casa. Só que Jesus não erra a embarcação. Jesus não erra a embarcação. Eu vou falar isso até você entender. Jesus não erra a embarcação. Talvez você veio para esta sexta-feira da libertação plena e já veio pensando como seria a volta. Senhor, se eu não pescar, se não acontecer, se o Senhor não intervir, se o Senhor não ouvir minha oração, como vai ser quando eu voltar? Mas Deus está dizendo, eu não entro em embarcação errada. Eu ouvi a sua oração, eu sei o que você precisa, e é por isso que eu vim aqui ter um encontro contigo nesta tarde. Eu estou levantando você de novo, eu estou te animando novamente, e pode ter certeza que você vai voltar com o que você precisa em suas mãos. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Você pode falar isso? Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra dele. Sobre a palavra dele você vai cantar de novo. Sobre a palavra dele, essas frustrações que veio nesse começo do ano de 2022 não vai te impedir de sonhar, não vai te impedir de projetar, não vai te impedir, aleluias, de planejar o teu restante do ano de 2022. Não é porque algo deu errado nesses 3 primeiros meses do ano, na tua vida, na tua casa, que essa situação vai terminar desta forma. Jesus está dizendo hoje para algumas pessoas aqui, já que lavou a rede, vamos voltar a usar, vamos voltar a manusear, joga essa rede de novo, só que hoje não é na tua força, hoje é na força e na direção do céu, aleluia. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Na força do céu, é na força do céu. Pedro vai puxar a rede.
Pedro vai puxar a rede. E agora a rede não vem com tanta facilidade. Olhe para esse crente que está do seu lado, diga para ele: vai ter milagre, mas não vai ser com tanta facilidade. Tem gente que quer pegar peixe, pastor Haroldo, mas não quer fazer o esforço de puxar o peixe. Tem gente que quer o peixe na mesa, mas Jesus está falando, está pesado, não está? Continua puxando, porque está cheio de peixe aí nessa rede. Você quer a bênção, mas não quer pagar o preço. Jesus está dizendo, é nesse caminho mesmo, eu estou te direcionando. Continua puxando, porque a vitória já está perto de chegar. Continua, porque dessa vez está sendo diferente. Você não olha quando joga a rede, porque a rede ela vai afundando, e no olho natural a gente não consegue nem ver o que está acontecendo lá embaixo. Mas Jesus está dizendo, dessa vez está acontecendo algo diferente na tua casa. Dessa vez está acontecendo algo diferente no seu ministério. Dessa vez eu estou entrando naquela empresa, naquele ambiente de trabalho. Estou fazendo algo diferente ao seu favor, aleluia. Oracanda plominassi. Aleluia. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Eu não sei como você entrou aqui, mas Jesus está dizendo, é tarde de jogar a rede novamente. É tarde de lançar novamente. É tarde de fazer novamente. Talvez você esteja em casa e as frustrações te paralisaram. Mas Jesus está dizendo, eu tenho coisas novas para você. Volta a lançar a rede. Volta a lançar a rede. Volta ao mar alto.